Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui na Guatemala. É para mim um privilégio grande estar com vocês aqui em São Lucas, na Guatemala, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. E que Deus nos abençoe grandemente nesta noite e nos fale diretamente ao coração sobre este tema: Moisés parado na brecha entre Deus e o povo. Leremos esta passagem onde isto aconteceu, no capítulo 33, versículos 11 em diante, 11 ao 22, e depois o capítulo 34, versículos 1 ao 9. Aí encontramos tudo isto que ali aconteceu quando Moisés se parou na brecha. Disse capítulo 33, isto foi depois do povo hebreu romper a lei, o pacto, e Moisés descer do monte e romper as tábuas da lei. Depois, capítulo 33, versículo 11 em diante de Êxodo, disse: E falava Jeová a Moisés cara a cara, como fala qualquer um ao seu companheiro. E ele voltava ao acampamento, porém o jovem Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio do tabernáculo. E disse Moisés a Jeová: Olha, tu me disseste a mim, tira este povo, e tu não me tens declarado a quem enviarás comigo. Entretanto, tu dizes: eu te conheci por teu nome e tens achado graça. E achaste também graça em meus olhos. Agora, pois, se achei graça em teus olhos, te rogo que me mostre agora teu caminho, para que te conheça e ache graça em teus olhos. E veja que estas pessoas é teu povo. E ele disse, ou seja, Deus, e ele disse: minha presença irá contigo e te darei descanso. E Moisés respondeu: se tua presença não há de ir comigo, não nos tire daqui. E em que se conhecerá aqui que tenho achado graça em teus olhos? Eu e teu povo, senão em que tu andes conosco e que eu e teu povo sejamos apartados de todos os povos que estão sobre a face da terra? E Jeová disse a Moisés: também farei isto que has dito, porquanto achaste graça em meus olhos, e te conheci por teu nome. Ele então disse, ou seja, Moisés, te rogo que me mostre tua glória. E lhe respondeu Deus: eu farei passar todo o meu bem diante de teu rosto, e proclamarei o nome de Jeová diante de ti. E proclamarei o nome de Jeová diante de ti.
E terei misericórdia do que terá misericórdia, e serei clemente para com o que serei clemente. Disse mais: não poderás ver o meu rosto, porque não me verá homem e viverá. E disse ainda Jeová: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. E quando a minha glória passar, eu te porei em uma fenda da penha, e te cobrirei com minha mão até que tenha passado. Depois tirarei minha mão e verás minhas costas, mas não se verá meu rosto. E no capítulo 34, versículo 1 em diante, temos o momento em que tudo isso que Deus disse que ia fazer, o fez. E passou diante de Moisés e disse: e Jeová disse a Moisés: alisa-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreve sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te, pois, para amanhã, e sobe de manhã ao monte de Sinai, e apresenta-te ante mim sobre o cume do monte, e não suba homem contigo, nem apareça algum em todo o monte, nem ovelha, nem bois, passam diante do monte. E Moisés alisou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e se levantou de manhã e subiu ao monte Sinai, como lhe mandou Jeová, e levou em sua mão as 2 tábuas de pedra. E Jeová desceu na nuvem e esteve ali com ele, proclamando o nome de Jeová. E passando Jeová por diante dele, proclamou: Jeová, Jeová, forte, misericordioso e piedoso, tardo para irar e grande em misericórdia e verdade, que guarda a misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhum modo terá por inocente ao malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés, apressando-se sobre a cabeça, abaixou a cabeça ao solo e o adorou, e disse: se agora, Senhor, tenho achado graça em teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque é um povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E ele respondeu: eis aqui, eu faço um pacto diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que não têm sido feitas em toda a terra e nem em nação alguma, e verá todo o povo no meio do qual estás tu, a obra de Jeová, porque será coisa tremenda a que eu farei contigo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Vimos estas 2 passagens tão importantes do programa divino na vida de Moisés e do povo hebreu, onde Moisés esteve parado na brecha. Moisés parado na brecha entre Deus e o povo. Este é o nosso tema para esta ocasião. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Podemos ver que este grande evento bíblico ocorrido no meio do povo hebreu enquanto iam pelo deserto. Moisés já tinha
quebrado as tábuas da lei que Deus tinha dado, as quais Deus mesmo tinha talhado da montanha, ou cortado da montanha. E agora, Deus ia destruir o povo hebreu por seu pecado, porque tinham feito este bezerro de ouro, e a ira de Deus tinha se acendido sobre o povo. E vejam, Deus tinha dito ao povo que Ele tiraria o povo. Vejam aqui no capítulo 32, de Êxodo, temos a passagem onde Deus fala a Moisés, capítulo 32, versículo 7 em diante, disse: Então disse Jeová a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, tem se apartado do caminho que lhes mandei, fizeram um bezerro de fundição e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Israel, estes são os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais Jeová a Moisés: Tenho visto a este povo, que por certo é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Vejam o que Deus propõe a Moisés. E agora vejam o que Moisés lhe disse. Então Moisés orou na presença de seu Deus e disse: Ó Jeová, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e lhes disse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança para sempre. Então Jeová se arrependeu do mal que disse que havia de fazer ao seu povo. Agora vejam como Moisés se coloca entre Deus e o povo, e nesta ocasião Deus ia destruir o povo hebreu, e Moisés intercede pelo povo hebreu e ora a Deus e pede a Deus, de acordo às promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, e mostra a Deus as promessas que Ele fez para este povo. Ele pede que tenha misericórdia do povo, que Deus se arrependa do juízo divino que há de trazer sobre o povo hebreu. E Deus disse: então Jeová se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Agora vejam como, aparentemente, Moisés está aconselhando a Deus. E a Deus ninguém pode aconselhar. Quem foi seu conselheiro? Agora, o que está acontecendo aí? Deus vai destruir o povo. E Moisés mostra as promessas que ele fez para este povo. E pede que se arrependa do juízo, da destruição que vai trazer sobre o povo hebreu. E Deus aceita o pedido de Moisés e tem misericórdia do povo e não destrói o povo.
é que Deus, Cristo, se reflete por meio dos seus profetas. E aí, Cristo está se refletindo em Moisés. A raça humana, porquanto quebrantou o pacto divino, chegou nos dias de Jesus ao ciclo divino, onde a raça humana tinha que ser destruída. E Cristo disse, e se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. São João, capítulo 12, versículo 24, Jesus Cristo nos fala isto. Quando vieram uns gregos que desejavam ver a Jesus e falaram com Felipe, e Felipe falou com Andrés para falar com Jesus. Mas vejam, eles dizem a Jesus que o querem ver. E Jesus então começa a ensinar certas coisas, entre as quais ensinou que se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. E o grão de trigo é o Filho do Homem, Jesus Cristo. E se ele não morresse, então o que aconteceria? Ele ficaria sozinho na terra. Isto é do mesmo que se está refletindo em Moisés. Vejam como se refletiu em Moisés, o que aconteceria em Cristo e no povo de Deus, tanto o povo hebreu como todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, ou seja, todos os filhos e filhas de Deus, o Israel celestial e o Israel terreno. E agora vejam, em Moisés estava se refletindo o que Cristo faria em sua primeira vinda, e em sua vinda, e a vinda de Cristo tem duas partes, sua primeira vinda e sua segunda vinda. Vejam, foi em um momento em que Deus ia destruir ao povo hebreu, ao Israel terreno, a destruição viria sobre o povo hebreu. E agora, em tempo de juízo divino que cairia sobre o povo hebreu, é que Moisés, ao saber o que ia vir sobre o povo hebreu, se colocou entre Deus e o povo e clamou a Deus para que Deus não destruísse o povo. Moisés, sendo um profeta dispensacional, era profeta, era também sacerdote, ministrava, por isso o vemos ministrando os sacrifícios e também orando a Deus, intercedendo pelo povo. Essa é obra de sacerdote. E também ele é legislador. Foi quem deu ao povo hebreu as leis divinas, as quais Deus deu a ele. Não houve nenhuma outra pessoa recebendo as leis divinas, a não ser Moisés, e Moisés as dando ao povo. Ou seja, que não houve um grupo de pessoas, não houve uma legislatura legislando leis para o povo hebreu, mas Deus dando as leis ao povo hebreu e Moisés dando as leis ao povo hebreu. Por isso, Moisés é chamado também legislador. Mas o legislador, em realidade, é Deus, é Cristo. Ele é quem legislou as leis para seu povo, para o Israel terreno e para o Israel celestial também. E ele é quem dará as leis para a raça humana, para o reino milenial também. Agora, vejam como Cristo se refletiu em Moisés. Por isso é que, aparentemente, Moisés tem um conselho melhor que o que Deus estava dando a ele. O juízo divino, Deus o está dando a conhecer que viria sobre o povo hebreu. Mas Moisés clama pelo povo hebreu, clama por misericórdia.
e fala sobre o pacto que Deus estabeleceu com Abraão. Ele fala dessas promessas. Ele disse que ele prometeu dar-lhe esta terra à descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora vejam, até onde chega o profeta Moisés, expressando, refletindo o amor de Cristo, o qual seria manifestado, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. São João, capítulo 3, versículo 16. E agora, vejamos tudo o que aqui aconteceu. E voltou Moisés e desceu do monte, trazendo em suas mãos as duas tábuas do testemunho, as tábuas escritas de ambos os lados. Vejam onde Moisés teve que ir para interceder pelo povo, no cume do monte. Tinha estado no topo do monte por 40 dias primeiro e 40 noites, e tinha recebido as tábuas da lei escritas por Deus, e estas tábuas as cortou Deus, mas agora Moisés as quebrou, e agora Moisés tem que subir de novo a Deus por 40 dias e 40 noites adicionais. E tem Moisés agora que levar ele mesmo as tábuas. E agora, Deus escreverá aí, vamos ver, disse: voltou Moisés e desceu do monte, trazendo em suas mãos as duas tábuas do testemunho, as tábuas escritas por ambos os lados, de um e do outro lado estava escrita, e as tábuas eram obras de Deus, e a escritura era a escritura de Deus, gravada sobre as tábuas. Quando, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. E ele respondeu: não é voz de alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que quando ele chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, acendeu-se a ira de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Aqui nos fala das primeiras tábuas, porque neste capítulo, estas foram as que Deus cortou. No capítulo 34, é onde nos fala das novas tábuas que Moisés teve, ele mesmo que cortar, preparar e ir ao monte por 40 dias adicionais e 40 noites. Onde também não comeu nem bebeu, ou seja, que Moisés jejuou 2 vezes por 40 dias em cada ocasião. Isso deve ter também um significado muito importante, porque ele, Moisés, sendo um profeta dispensacional, está refletindo a primeira e segunda vinda de Cristo. Por isso é que para a segunda vinda de Cristo, Moisés, o qual refletiu a primeira e segunda vinda de Cristo, encontramos que o ministério de Moisés aparecerá novamente sobre a terra, pois Moisés refletiu também a segunda vinda de Cristo. E agora para o povo hebreu, o pacto divino do Antigo Testamento, vejam vocês, foi quebrado ou quebrantado pelo povo hebreu, mas Deus prometeu dar-lhe um novo pacto ao povo hebreu. E agora, esse é o novo pacto sob o sangue de Cristo, nosso Salvador.
E a esse pacto, os escolhidos dentre os gentios, é ao qual estiveram entrando desde os dias dos apóstolos até este tempo final. E depois o povo hebreu, o qual não entrou sob este novo pacto, entrará no último dia, quando tiver entrado no novo pacto até o último dos escolhidos dentre os gentios. E assim se completará o número dos escolhidos de Deus, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E depois os 144 mil hebreus serão despertados e entrarão no novo pacto sob o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. E assim entrarão sob o novo pacto refletido nas tábuas, sendo dadas de novo com a lei. Ou seja, o pacto, vejam vocês, foi dado duas vezes, porque Deus daria o pacto ao povo hebreu no Antigo Testamento, e depois, no último dia, no sétimo milênio, que é o último dia, Deus daria, e eles entrariam ao novo pacto sob o sangue de Jesus Cristo. Mesmo que esse novo pacto, vejam vocês, esteve sendo dado aos escolhidos dentre os gentios no monte de Deus, assim como Deus deu ao profeta Moisés o pacto onde? No monte. Foi no monte, portanto, no monte de Deus. Assim como o monte lá era chamado o monte de Deus, agora o monte de Deus aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é na igreja do Senhor Jesus Cristo que Cristo esteve dando o novo pacto. E agora, o ministério de Moisés lá deu o pacto ao povo hebreu pela segunda vez, com novas tábuas. E agora, vejam vocês, para o último dia estará Moisés de novo como uma das duas oliveiras, para dar o novo pacto. E estará também Elias. E isto não é outra coisa a não ser os ministérios de Moisés e Elias manifestados em um homem deste tempo final, onde Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado, e Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado. Neste homem, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, estará operando os ministérios de Moisés e de Elias neste tempo final. E assim será como a promessa de Jesus, onde disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um conforme as suas obras, e estará se cumprindo no meio da sua igreja primeiramente, e depois no meio do povo hebreu. Agora, podemos ver o porquê o ministério de Moisés tem que estar na terra, porque ele foi quem deu o pacto da lei. E, consequentemente, para que o povo hebreu receba o novo pacto, tem que estar o ministério de Moisés para lhe dar o novo pacto. E esse ministério estará operando Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, assim como estará manifestando também o ministério de Elias. Ou seja, que são estes dois grandes ministérios que Cristo estará manifestando no tempo final para chamar e juntar ao povo hebreu e colocá-los sob o novo pacto, sob o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual, e também o bode da expiação, porque em Cristo se cumpriram todos os sacrifícios de todos os animaizinhos que eram efetuados no meio do povo hebreu. E todos os sacrifícios que se efetuaram, desde o primeiro sacrifício, que foi efetuado para dar as vestes a Adão e Eva, porque Deus deu peles
de um animalzinho, e para dar peles de um animalzinho tinha que morrer este animalzinho por Adão e Eva, para vestir, dar as vestimentas a Adão e Eva, e depois encontramos o cordeiro que ofereceu Abel a Deus como sacrifício. Todos esses sacrifícios que Adão tinha realizado também, e agora todos esses sacrifícios, desde o primeiro que se realizou até o último que se realizou, e já se realizou o último no meio do povo hebreu, fazem anos antes da destruição do templo. Depois da destruição do templo, já não ofereceram mais sacrifícios, e até mesmo antes desse lapso de tempo entre Cristo e a destruição do templo, quando Jesus Cristo foi crucificado e morreu na cruz do Calvário, daí em diante, já não há mais sacrifícios. Deus não aceitava mais sacrifícios pelo pecado, exceto o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ou seja, que o último que ofereceu, o último animalzinho que ofereceu antes de morrer Jesus Cristo, esse era o último sacrifício, e todos esses sacrifícios, até este último sacrifício desse animalzinho ou animalzinhos, representaram a Jesus Cristo em sua obra de redenção na cruz do Calvário. E agora, por isso é que a Escritura disse que holocaustos e todas estas coisas a Deus não lhe agradam, porque há um sacrifício perfeito, o sacrifício de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a Deus já não lhe agrada mais sacrifícios de animaizinhos, porque já não se necessitam. E agora, vejam vocês, na ira divina contra o povo hebreu, veio a destruição do templo e foram tirados todos os sacrifícios do templo. Mesmo que desde os sacrifícios de Cristo em diante, já estavam justificados diante de Deus, ou tirados diante de Deus. E nenhuma pessoa necessita um sacrifício para se aproximar de Deus, para que seus pecados sejam tirados. Porque se seus pecados não forem tirados, a pessoa não pode se aproximar de Deus, não importa o bom que a pessoa seja, a boa que a pessoa seja. O que separa o ser humano de Deus é o pecado. Portanto, a solução ao pecado é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E seu sangue nos limpa de todo pecado. E então podemos aproximar-nos de Deus. E somos justificados por Cristo, por seu sacrifício, por seu sangue. E vejam vocês, somos pessoas que, ao sermos lavados com o sangue de Cristo, estamos sem pecado diante de Deus. Isso é estar justificado diante de Deus. Estar como se nunca na vida a pessoa tivesse pecado. Isso é ser justificado. E agora, como é possível que uma pessoa que tenha pecado diante de Deus estará sem pecado? Claro que sim, porque o sangue de Cristo o limpou de todo pecado. É como quando você tem uma camisa ou uma peça de vestir, seja camisa ou lenço, que manchou com tinta, e você não pode se apresentar com essa roupa assim ao lugar que você tenha que ir. E você diz, como eu vou fazer? Passa um pouco de pó e cobre, mas depois, quando bate assim, o pó cai e aí debaixo está a mancha. Somente cobriu
a mancha, mas não tirou. Isso acontecia com o sangue dos animaizinhos, dos cordeiros e bodes, que o povo hebreu sacrificava a Deus. Somente cobria o pecado, mas o pecado estava aí. Portanto, não podiam ir diante da presença de Deus ao céu. E por isso, quando eles morriam, iam ao seio de Abraão, a um lugar de descanso, de repouso, até que aparecia um sacrifício perfeito. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso, o pecado de todos aqueles santos do Antigo Testamento foi tirado. E ao ser tirado, quando Cristo foi ao inferno e do inferno depois saiu vitorioso, vencedor, tirou as chaves do diabo, as chaves do inferno e da morte, e saiu do inferno à quinta dimensão, onde pregou as almas encarceradas, como disse São Pedro. Em uma de suas cartas, vamos ver, segunda de Pedro deve ser, vamos buscar para dar-lhe a citação, depois vocês as leem com calma em seus lares. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Leiamos rapidamente e depois vocês com calma dizem: porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi o quê? Foi vivificado em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico, e no qual foi. Aonde? Onde estavam as almas encarceradas dos que tinham sido desobedientes no tempo de Noé, ou seja, foi a quinta dimensão, que é o inferno, onde vão todas as almas desobedientes, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essas pessoas que viveram no tempo de Noé, vejam, seus corpos físicos morreram por causa do dilúvio, mas eles foram nesse corpo que se chama espírito, viver na quinta dimensão. É um corpo parecido ao corpo terreno, mas de outra dimensão, como também o corpo teofânico que se recebe quando a pessoa nasce de novo. É um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. E na sexta dimensão é o paraíso, onde vão os santos que morrem, os quais são levados pelos anjos ao paraíso, ou seja, a sexta dimensão, a outra dimensão, onde há rios, onde há árvores, onde há passarinhos, onde há animaizinhos, como aqui na terra, mas que não há os problemas que há aqui nesta dimensão terrena. E não há as lutas que há aqui, nem as lutas políticas, tampouco, nem as lutas econômicas, nem as lutas sociais, nem as lutas de madrugar para ir trabalhar, nada disso. Ali estão em repouso, repousaram, estão repousando, descansando dos trabalhos terrenos que aqui tinham. Ali não estão nesse tipo de trabalho que aqui se está. Mas eles estão muito felizes e muito contentes. Ali não há lanternas, não há iluminação assim elétrica, sabem por quê? Porque ali não há noite. E como não há noite, não se necessita nada disso. Ali, todo o tempo é de dia, é luz. Por isso, ali nem dormem, nem trabalham, nem comem tão pouco, nem se cansam ali. Mas disseram ao nosso irmão Branham, quando ele foi lá de visita em uma ocasião, disseram: aqui nem comemos, nem dormimos, nem nos cansamos, mas nós regressaremos à terra contigo. Quando tu sejas julgado, tu serás julgado. E se você entrar, ou seja, se sair bem e entra, nós regressaremos contigo à terra, entraremos contigo e seremos teus súditos. E então, ao regressar à terra, tomaremos corpos e então comeremos. Bom, já sabemos que vão comer quando vierem. É assim que eles são nossos convidados. Nós somos os anfitriões deles. Vejam.
Se para qualquer pessoa é estranho que eles digam que vão comer, bom, quando Jesus ressuscitou não comeu, criam que era um espírito. E ele disse, não sou um espírito, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Tem vocês algo de comer aí? Deram de comer um pedaço de pescado e um pedaço de favo, e comeu diante deles, e perceberam que era Jesus. Mas eles estavam muito assustados, tinham mais medo dos espíritos que das pessoas. E estavam muito temerosos, e agora quando Jesus ressuscitou, também ressuscitaram com eles os santos do Antigo Testamento. Por quê? Porque seus pecados foram tirados com o sangue de Cristo. E então podiam ir à presença de Deus. Estiveram com Jesus Cristo ressuscitados, eles também apareceram a muitas pessoas na cidade de Jerusalém, a muitos dos seus familiares, e depois, quando Jesus subiu ao céu, subiram com Jesus ao céu, todos eles. E se cumpriu a profecia que diz: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória, ou Rei da Glória. E perguntam no céu, quem é este Rei da Glória? E eles respondem, Jeová. Ele é forte em batalha, Ele é o Rei da Glória. E era Jesus Cristo, porque o Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E agora, vejam como Jesus Cristo, em sua primeira vinda, se colocou na brecha entre Deus e o povo. E com a morte de Cristo, tomando nossos pecados e se tornando mortal, impediu que Deus destruísse a raça humana. Se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Deus tivesse destruído a raça humana e tivesse ficado somente Jesus Cristo, porque aquele era o tempo do juízo divino sobre a raça humana, como para o povo hebreu, naquele tempo em que Moisés se colocou no meio do povo, no meio de Deus e o povo. Era o tempo para o juízo divino cair sobre o povo hebreu e ser extirpado da terra. E Deus colocaria Moisés, disse, eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, que a nação que teria então a bênção não se chamaria a nação de Israel, mas a nação de quem? De Moisés. Agora, Moisés disse a Deus que não, mas que perdoasse o povo. E olhem, foi tão grande o que Moisés fez pelo povo hebreu que vejam, no capítulo 32, versículo 30 em diante diz, e aconteceu que no dia seguinte disse Moisés ao povo, vós pecaste um grande pecado, agora porém subirei a Jeová, porventura farei propiciação por vosso pecado. Ou seja, foi o pecado do bezerro de ouro, um pecado de idolatria. Deixaram a Deus e foram à idolatria adorar um Deus alheio, um Deus lá como o do povo egípcio. Era um bezerro de ouro. Eles tinham visto isto lá no Egito. E agora dizem, estas pessoas que levantaram o povo hebreu contra Moisés e contra Deus, que esses eram os deuses que o tinham tirado lá do Egito, mostrando o bezerro de ouro. E aquele povo tão tonto se colocou a crer em outras pessoas e não permaneceram crendo no que Moisés tinha dado da parte de Deus. Agora vejam, disse,
Vós pecaste cometeram um grande pecado, agora, porém, subirei a Jeová. Quem sabe lhe aplacarei a respeito dos vossos pecados. Assim tornou Moisés a Jeová e disse: Te rogo, pois, este povo cometeram um grande pecado, porque fizeram deuses de ouro. Que perdoes agora seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. Vejam, até o que Moisés está disposto pelo povo hebreu. Deus diz: deixa-me destruir este povo, e eu porei a ti em uma posição melhor. Eu farei de ti uma grande nação. E agora, Moisés prefere que Deus perdoe o povo. E se não o perdoa, pois que? Ele disse: risca-me então do teu livro, do livro da vida. Ou seja, que Moisés aí está dando sua vida pelo povo hebreu. E isso é o que Cristo fez. Ele tomou o nosso pecado. E por quanto tomou o nosso pecado, então pediu a Deus o perdão para nós. E o juízo divino caiu sobre Jesus. Por isso é que teve que morrer, porque o salário do pecado é morte. E aquele era o tempo para a raça humana completa morrer e somente ficar Jesus. Mas vejam, em Moisés esteve se refletindo tudo isso. E agora morreu Jesus, foi ao inferno e pregou as almas encarceradas, os espíritos encarcerados, diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora vejam, poucas pessoas se salvaram no tempo de Noé. E agora, Cristo se encontrava em um tempo como o tempo de Noé, tempo paralelo. E vejam, Cristo tomou nossos pecados, se tornou mortal, morreu, teve que ir ao inferno, mas ele disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo, para voltá-la a tomar. Tenho poder para pô-la e tenho poder para voltar a tomá-la, ou seja, para ressuscitar o corpo de novo e voltar aqui entre vocês. E agora, vejam o tempo importante em que tudo isto aconteceu nos dias de Jesus. Era um tempo paralelo ao tempo de Noé e também ao tempo de Moisés, onde Deus ia destruir o povo hebreu. E por isso se refletiu em Moisés o que Cristo faria em sua vida, em sua vinda. Agora, Moisés, estando no monte, encontramos que Deus lhe disse: eu te colocarei sobre a fenda da rocha. Enquanto eu estiver passando, eu porei minha mão sobre ti, sobre teu rosto, porque não me verá homem e viverá. Não poderás ver-me, mas quando eu tenha passado, então você me verá minhas costas. E o que Moisés veria ao passar Deus e o ver de costas? Veria um homem, as costas de um homem, porque era Elohim, era Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ali no monte, dando ali as Escrituras, escrevendo naquelas tábuas o que Deus tinha escrito nas tábuas anteriores. E agora ali a glória de Deus
estava passando. Moisés queria ver a glória de Deus. E a glória de Deus seria manifestada em forma de um homem. E Moisés queria ver a glória de Deus ali manifestada. Mas Deus disse, não me verá homem e viverá. Ninguém poderá ver meu rosto e viver. Ele disse, verá minhas costas quando eu tiver passado. Agora, na primeira vinda de Cristo, vejam, ali no tempo de Moisés, Deus proclamou o nome. Ali estava sendo proclamado o nome de Deus. YHWH. Pois isto é o que? Porque Jeová, ou melhor, é um nome que foi formado usando as 4 consoantes e acrescentando-se algumas vogais, para assim tornar pronunciável este nome. Mas esta não é a pronúncia. Agora, Deus aí no monte disse que estaria proclamando seu nome. Vejam, na promessa, aí está. Disse. No capítulo 33, versículo 18 em diante, disse. Então ele disse Moisés, te rogo que me mostre tua glória. Ele respondeu, Deus lhe respondeu, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome de Jeová diante de ti. Diante de quem seria proclamado o nome de Jeová? Diante de Moisés, assim como no capítulo 13 de Êxodo, versículo 13 ao 15, quando Moisés lhe perguntou qual era o nome, seu nome ao anjo, o anjo lhe disse, eu sou o que sou, e dirás ao povo, eu sou, me enviou a vós. E quando vamos ao original, esse eu sou são as letras, as 4 consoantes, Y, H, W, H. É o tetragrama. E aqui Deus ia proclamar no monte o nome, quando Deus ia estar lhe dando ali também a lei novamente, nas novas tábuas que Moisés tinha preparado. E agora quando vai cumprir esta promessa, vejam, vai cumprir como ele a deu a Moisés. Disse, eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e serei clemente com o que for clemente. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum me verá a minha face e viverá. E como é possível que algumas pessoas tenham dito que têm visto a Deus, e o mesmo Moisés disse que viu a Deus. E também o pai e a mãe de Sansão dizem que viram a Deus. E o viram cara a cara. E também Jacó, quando lutou com o anjo de Jeová, disse que viu a Deus cara a cara. Viu a Deus cara a cara em seu corpo teofânico da 6ª dimensão. Estava ali velado dentro deste corpo da 6ª dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E Deus, estando nesse corpo da 6ª dimensão, foi que criou o universo completo. Por isso esse corpo é chamado o Verbo de Deus. É chamado também o Verbo que saiu de Deus, a Shequina. O Verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós e foi conhecido pelo nome de Jesus. E vimos sua glória, porque aí estava também a glória de Deus sendo manifestada, porque quando a glória de Deus é manifestada em um corpo.
E agora, ali estava sendo manifestada a glória de Deus no Monte Sinai, no corpo teofânico de Deus, o qual Moisés viu quando já tinha passado diante dele. E agora, estava ali sendo proclamado o nome de Deus. Disse: e proclamarei o nome de Jeová, ou seja, YHWH. E ao ser proclamado o nome de Jeová, quem estava passando diante de Moisés era o mesmo Jeová. O mesmo Jeová em seu corpo teofânico, e quando Deus está manifestado em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, aí está o nome de Deus. Vejam, em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23 diz: eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te introduza ao lugar que lhe tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? Em seu anjo, porque o anjo é o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo. É como se eu pergunto a vocês, onde está o seu nome? Você me dirá, meus pais o puseram neste corpo que nasceu através de uma mãe. Porque quando vão ao registram a criancinha que nasceu e colocam um nome. E agora, onde está o nome de Deus? Está em seu anjo, o anjo do pacto, que é o corpo teofânico de Deus. Em seu corpo, aí Deus colocou seu nome. Seu corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, quando se fez carne e habitou entre os seres humanos, foi posto um nome. Esse nome foi Jesus. Em hebraico é Yeshua ou Josué ou Yoshua. Esse nome significa Salvador, Redentor, porque Ele veio para realizar a obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário. E agora Jesus dizia, eu vim em nome do meu Pai. E Ele também disse, Pai, glorifica teu nome. E Deus disse, desde o céu. Isto está pelo capítulo 12, mais ou menos de São João, versículo 28, capítulo 12, vejam aí, é o mesmo capítulo onde falou do grão de trigo, que tinha que cair em terra e morrer, porque de outra forma, ele ficaria só e os demais seres humanos morreriam. Agora o versículo 28 disse, do capítulo 12 de São João, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. O glorifiquei, isto é, a primeira vinda de Cristo. E o glorificarei outra vez, isso é, a segunda vinda de Cristo. Por isso é que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, nos fala da segunda vinda de Cristo,
que é a pedra não cortada por mãos que o rei Nabucodonosor viu e também o profeta Daniel a interpretou. Esta é a pedra não cortada por mãos, a segunda vinda de Cristo para o último dia. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, ele é esta pedrinha branca. Leiamos, disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, isto é, da revelação, a revelação da segunda vinda de Cristo. Ou seja, lhe darei a revelação da segunda vinda de Cristo. Para quê? Para que a coma. E como nós vamos comer uma revelação? Não somente de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você come comida física com seu corpo, mas com sua alma você não pode pegar um pedaço de pão e comer. Mas pode comer a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a sua alma. E a revelação da segunda vinda de Cristo para o último dia é o maná escondido que todos os escolhidos de Deus receberão neste tempo final e comerão lá. Em sua alma será o alimento da nossa alma para este tempo final. E dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. Ele 2000 anos atrás veio. Ele é a pedra angular que os edificadores rejeitaram, e para esse tempo final ele prometeu retornar. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual tem o nome de Deus, prometeu regressar. Ele veio 2000 anos atrás, velado em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. E neste véu de carne estava o nome de Deus para redenção, para salvação. Por isso o nome Jesus significa Salvador, Redentor, porque esta é a obra que ele realizaria em sua primeira vinda. E agora, a pedrinha branca, que é Cristo em sua segunda vinda, agora vem com um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ele prometeu esta pedrinha branca e também o maná escondido para o vencedor. E o vencedor que estará no último dia, o mensageiro que estará no último dia, para obter na grande batalha, no amor divino, obter a grande vitória no amor divino, é quem recebe o maná escondido da revelação da segunda vinda de Cristo para dá-la ao povo como alimento para a alma, porque esse é o servo fiel e prudente que no último dia estará alimentando a casa de Deus, os filhos de Deus, e é o servo bem-aventurado o qual, quando seu Senhor venha, o encontrará fazendo assim, dando-lhes o alimento espiritual, a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do maná escondido, que é a segunda vinda de Cristo. Ele lhes estará revelando o mistério da vinda dessa pedra, porque ele é quem recebe esta revelação, e ele é quem recebe a Cristo em sua segunda vinda, o recebe com um nome novo. E aqui diz que vem com um nome novo esta pedrinha branca, o qual ninguém conhece. Mas agora, porque o nome Jesus, todas as pessoas o conhecem, com o nome de Cristo em sua primeira vinda, com o nome do anjo do pacto, em sua primeira vinda em carne humana, a pessoa de Jesus de Nazaré. Mas agora,
O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual tem o nome eterno de Deus, vem no último dia, e diz aqui que essa pedrinha vem com um nome novo. Esse nome tem a ver com a obra de reclamação que ele estará realizando no último dia. E em sua vinda estará YHWH sendo manifestado este nome. O Eu Sou estará manifestado na terra. Agora, vejamos, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, vê o que nos diz aqui também do nome novo. Temos aqui com estas duas testemunhas, duas escrituras, diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, uma pessoa com uma posição bem importante no reino de Deus. E dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E essa sim que é uma notícia grande para a raça humana, que Jesus Cristo tem um nome novo, e ele é quem eu disse. E a pedrinha, que é a segunda vinda de Cristo, essa pedrinha branca, vem com um nome novo. E por isso é que em Apocalipse, falando dos 144 mil hebreus, no capítulo 14, vejam como aparecem, já estão aí chamados, juntados e já estão com Cristo. Diz: depois olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião e com ele 144 mil que tinha o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Ou seja, que tem a revelação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, disse: e verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas, ou seja, que terão a revelação deste nome eterno de Deus, que é o mesmo nome da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, e o mesmo nome novo do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso tem a ver com a adoção para Cristo tomar o trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Ele tem que obter esse nome eterno de Deus para ser manifestado no último dia, este nome novo, o qual ele recebeu quando subiu ao céu. E tem que manifestá-lo em sua segunda vinda na terra no último dia. E com este nome é que ele reinará no reino milenial. Este é o nome do Pai Celestial. E agora, na adoção, vejam vocês, para tomar o reino e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, ele necessita esse nome novo, que é o nome eterno de Deus, o qual ele, quando subiu ao céu, recebeu. Por isso é que disse que tem um nome novo. E esse nome novo o escreverá sobre o vencedor. E o que estará escrevendo sobre o vencedor então? Pois o nome eterno de Deus e nome da Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém, o nome é o nome eterno de Deus. Este é o nome que tem a Jerusalém Celestial. E agora, o vencedor é quem receberá este nome. Porque toda revelação da parte de Deus tem que vir por meio de um profeta.
E se Deus vai revelar seu nome, então tem que vir por meio de um profeta, este nome revelado, manifestado e sendo dado a conhecer ao povo. E agora, neste tempo final no qual estamos vivendo, a raça humana novamente chegou ao ciclo divino em que o povo hebreu estava quando Deus ia destruir o povo hebreu. E também chegou ao ciclo divino em que esteve o povo nos dias de Noé, onde Deus destruiu a humanidade, mas escapou Noé e sua família. E alguns animais também, e aves e répteis. E estamos vivendo no tempo também, em um tempo paralelo ao tempo de Jesus, onde Deus ia destruir a raça humana, mas Jesus se colocou na brecha entre Deus e a raça humana e impediu essa destruição da raça humana. E Ele tomou nossos pecados. E o juízo divino que ia cair sobre a raça humana caiu sobre um só homem, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, Moisés, um pastor de ovelhas, um pastor se colocou entre Deus e o povo hebreu. E Deus não destruiu o povo hebreu. E depois um pastor, Jesus, se colocou no meio de Deus e a raça humana, e Deus não destruiu a raça humana. Mas Jesus não era um carpinteiro, mas também ele disse, eu sou o bom pastor. O mesmo Jeová do Antigo Testamento que é o pastor, Jeová é meu pastor. Esse Jeová, que é o pastor do Antigo Testamento, é o mesmo que disse no Novo Testamento, eu sou o bom pastor. São João capítulo 10, versículo 14 em diante diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. No mesmo capítulo 10 nos disse que ele as chama por seu nome, disse, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas chama pelo nome e as tira para fora. Por quê? Porque seus nomes estão escritos onde? No livro da vida do Cordeiro, que é o livro de Jesus Cristo, o livro que contém os nomes de todos os que ele redimiria com seu sangue precioso. E agora, continua dizendo, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por quem Cristo morreu? Pelas suas ovelhas. Também ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, ou seja, que são dentre os gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como vão escutar a voz de Cristo, se Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu e se sentou à destra de Deus no céu, no trono de Deus no céu? Porque por meio dos seus mensageiros, ele estaria falando e chamando e juntando suas ovelhas de era em era. Esta manifestação de Cristo, o bom pastor, por meio de cada anjo mensageiro em cada era, foi Cristo chamando e juntando suas ovelhas, e suas ovelhas, seus filhos, os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, escutando a voz de Cristo, em Espírito Santo, através dos seus diferentes mensageiros, São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, e para o último dia, já foram realizadas estas 7 manifestações de Jesus Cristo e o Espírito Santo em seus 7 anjos mensageiros e nas 7 eras da igreja gentia, onde chamou e juntou suas ovelhas dessas eras. E vejam cada etapa ou era da igreja e chamado se cumpriu
em diferentes territórios, como o chamado da primeira era por meio de São Paulo se cumpriu na Ásia Menor, o chamado de Cristo por meio de Irineu se cumpriu na França, o chamado de Cristo por meio de Martim se cumpriu na Hungria e também na França, o chamado de Cristo em Espírito Santo por meio de Colombo se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e o chamado de Cristo por meio de Lutero se cumpriu na Alemanha, o chamado de Cristo por meio de Wesley se cumpriu na Inglaterra, o chamado de Cristo por meio do reverendo William Branham se cumpriu na América do Norte. E agora, o que nos resta para nós, os latino-americanos e caribenhos? Pois nos resta para a América Latina e o Caribe o chamado final, o chamado da grande voz de trombeta. E a grande voz de trombeta é a voz de Cristo, em Apocalipse capítulo 11. Vamos ver, capítulo 1, versículo 11, 10 a 11, disse João o apóstolo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo no último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no sétimo milênio, onde os escolhidos de Deus estariam escutando essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E onde estaria ele falando? Na era da pedra angular. Por isso, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Cristo com esta voz de trombeta disse, sobe aqui, essa é a era da pedra angular, e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, há coisas que têm que acontecer na etapa da era da pedra angular. E agora a era da pedra angular corresponde à América Latina e ao Caribe. É a voz de Cristo na América Latina e no Caribe chamando e juntando todos os seus escolhidos na etapa da era da pedra angular e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia e ser levados à casa do nosso Pai Celestial. E agora nós estamos vivendo em um tempo onde o juízo divino há de cair sobre as nações, conforme Apocalipse capítulo 11, versículos 15 em diante, onde disse, e o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados diante de Deus em seus tronos, se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que eras e que é e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira. E o tempo de julgar os mortos e de dar galardões aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. Vê? Este é um tempo onde Deus destruirá os que destroem a terra. Mas este é um tempo paralelo ao tempo de Moisés, onde Deus ia destruir o povo hebreu. Mas Moisés se colocou na brecha entre Deus e o povo hebreu e evitou essa destruição. E é um tempo paralelo ao de Jesus, onde Deus ia destruir a raça humana, mas Jesus se colocou entre Deus e a raça humana, e o juízo divino caiu sobre Jesus, e não foi destruída a raça humana. E agora chegamos novamente a este mesmo ciclo divino. E agora, Cristo foi em Moisés manifestado, e Cristo em Moisés se colocou na brecha entre Deus e o povo hebreu.
E o povo hebreu não foi destruído. E agora, Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, naquele véu de carne chamado Jesus, se colocou entre Deus e a raça humana e evitou a destruição da raça humana. E agora Cristo, em seu anjo mensageiro, no último dia, estaria se colocando entre Deus e o povo de Deus, o Israel celestial e também o Israel terreno, para evitar a destruição do Israel celestial, que é a igreja de Jesus Cristo, e o Israel terreno. Porque se não se coloca Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro no último dia, entre Deus e sua igreja, e entre Deus e o povo hebreu, com o juízo divino que cairá sobre a raça humana, onde Deus destruirá os que destroem a terra, com essa destruição também seriam destruídos todos os filhos e filhas de Deus. Por isso é que no último dia, Cristo, em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, estará entre Deus e o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e entre Deus e o povo hebreu, para evitar a destruição da igreja de Jesus Cristo e a destruição do povo hebreu, para que possam viver eternamente. Agora, podemos ver que para o tempo em que Deus se colocou em Moisés, o Espírito Santo Cristo em Moisés se colocou entre Deus e o povo hebreu, foi manifestada a glória de Deus lá no monte, onde Deus esteve escrevendo novamente as leis nas tábuas de pedra que Moisés levou. E ali esteve Moisés por 40 dias, recebendo de novo a lei em tábuas de pedra. E Deus proclamou ali o seu nome eterno. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, passou diante de Moisés, e Moisés estava na fenda da rocha, onde Deus disse que o colocaria. Este era o lugar seguro para Moisés. E agora nós fomos colocados na fenda da rocha, nas feridas de Cristo. Cristo é a rocha. E Cristo, a penha ferida, a rocha ferida na cruz do Calvário, é nossa salvação, nossa proteção. Nós estamos em Cristo, a rocha, em suas feridas, porque por suas chagas nós fomos curados. Ele levou nossos pecados e nossas enfermidades. E agora, o castigo da nossa paz foi sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados, ou salvos, ou curados. E agora, vejam como, durante todos esses anos, em que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, esteve manifestado por meio dos seus mensageiros em cada era, ele esteve se movendo por este monte que é o monte de Deus. E agora, no último dia, ele se manifesta no topo do monte, como se manifestou no cume ou topo do monte lá, no tempo de Moisés. E Moisés teve que subir ao topo do monte. E agora o ministério de Moisés, que esteve no átrio, lá naquele tempo, no átrio da casa de Deus, agora tem que subir a era da pedra angular para se manifestar o ministério de Moisés na era da pedra angular, no topo do monte, onde a glória de Deus, a glória do anjo do pacto, que é a glória de Deus através da manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová no último dia, no monte de Deus, no topo do monte de Deus, na era da pedra angular, se manifestando por meio de carne humana. Como na primeira vinda de Cristo, a glória de Deus esteve ali manifestada. Vejam, disse São João capítulo
1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali estava a glória de Deus manifestada em carne humana, no cumprimento da primeira vinda de Cristo. No capítulo 40 de Isaías estava prometida a manifestação da glória de Deus, versículo 13 em diante, onde diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho a Jeová, endireitai a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e os que estão torcidos se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória de Jeová se manifestará. O que se manifestará? A glória de Jeová. E o que mais disse? E toda carne juntamente haverá. Toda carne juntamente o verá. Agora, quando a glória de Jeová foi manifestada e toda a carne a viu, depois que veio o precursor da primeira vinda de Cristo preparando o caminho, e com a vinda do precursor que foi João Batista, a glória de Deus, a glória de Jeová seria manifestada. E quando foi manifestada em carne humana, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus. Estavam nele o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado. E aí estava a glória de Deus, manifestada em carne humana, realizando a obra correspondente a esse tempo, conforme as promessas messiânicas para a primeira vinda de Cristo. E agora vejam vocês como a glória de Deus é manifestada. E muitas pessoas diziam: estas coisas que ele faz, as faz pelo dedo de Beelzebu. Ele é samaritano e tem demônios. Mas era a glória de Deus manifestada em carne humana em um jovem simples, criado em Nazaré, um carpinteiro simples, mas nele estava a glória de Deus manifestada na primeira vinda em carne humana do anjo do pacto. E agora, para o último dia, o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 9, diz: não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Isto é para o reino milenial, porque a terra será cheia do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o mar. A terra será cheia do conhecimento de Jeová, ou seja, será cheia a terra do conhecimento da segunda vinda de Cristo no último dia. Disto é do que nos fala também o profeta Abacuque, o qual dá mais luz sobre o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 11, versículo 9. Agora vejam, Abacuque falando e dando um pouco mais de luz, dizendo, no capítulo 2, versículo 14 de Abacuque diz: porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Isto é, a humanidade durante o sétimo milênio, durante o reino milenial, será cheia do conhecimento da glória de Deus manifestada na segunda vinda de Cristo, que é a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo de novo no último dia em carne humana com um nome novo. E agora, isto é o que está prometido para este tempo final. E toda revelação tem que vir por meio de um profeta. Portanto, haverá um profeta aqui na terra para a revelação da segunda vinda de Cristo ser trazida e ser dada ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, e para o nome eterno de Deus, em nome novo de Jesus Cristo, ser trazido, ser manifestado e ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque não fará nada ao Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E agora, assim como no tempo de Moisés, o nome de Deus foi proclamado
lá no monte onde Moisés estava recebendo a lei, sendo escrita naquelas tábuas que ele preparou. E aí Deus esteve falando de que ele terá misericórdia de quem ele terá misericórdia. E ele não terá misericórdia de quem ele não quiser ter misericórdia. E agora, aí ele também nos fala do juízo. Vejam, fala aí do juízo divino. Lá, disse, no capítulo 33, versículo 19, disse, e ele respondeu, Deus, eu farei passar toda a minha bondade diante do teu rosto e proclamarei o nome de Jeová diante de ti, e terei misericórdia de quem terei misericórdia, e serei clemente para com o que serei clemente. E também, no capítulo 34, versículo 6, versículo 5 em diante diz, e Jeová desceu numa nuvem e pôs ali junto a ele, proclamando o nome de Jeová. E passando Jeová por diante dele, de Moisés, proclamou, Jeová, Jeová, forte, misericordioso e piedoso, tardio para a ira e grande em misericórdia, que guarda a misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhum modo terá por inocente ao malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Agora vejam como Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Visitar a maldade dos pais sobre os filhos e sobre os netos e sobre os bisnetos e sobre os tataranetos. Isso nos fala do juízo divino. E por isso é que para este tempo final, o juízo divino virá e a maldade de gerações anteriores será castigada neste tempo final, nesta geração que vive atualmente. Assim como quando Cristo esteve sobre a terra, ele disse que sobre aquela geração viria o juízo divino e seria vingado o sangue, desde Abel até Zacarias. E agora vejam vocês o sangue de Cristo e o sangue dos mártires de Jesus Cristo e o sangue dos hebreus que morreram de Cristo até aqui, sob esses martírios aos quais foram submetidos, todos os que morreram sob Hitler, Mussolini e Stalin, o sangue de todos eles serão vingados. Isso disse o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nos fala do dia de vingança do nosso Deus. E na leitura que tivemos no princípio disse: E iraram-se as nações. Capítulo 11, versículo 18 diz: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, e de dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Este é o dia de vingança do nosso Deus. E agora nos disse no capítulo, vamos ver, capítulo 17, versículo
Versículo 6 em diante diz: E vi aquela mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e quando lhe vi, fiquei assombrado com grande temor, grande assombro. E em seguida encontramos pelo versículo capítulo 18, versículo 20, disse: Alegra-te sobre elas, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela, ou seja, que vingou o sangue dos santos, dos mártires e de todos os servos de Deus. E o versículo 24 do capítulo 18 de Apocalipse diz: E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Agora podemos ver como Deus disse aí que Ele acharia esse sangue dos mártires de Jesus e de todos os servos, o acharia, e seria vingado o sangue dos mártires de Jesus. E nas pragas e as trombetas encontramos também que os juízos que caem sobre a terra se declara que Deus está vingando o sangue dos profetas e dos justos. Por exemplo, no capítulo 15 de Apocalipse, versículo 4 ao 7 disse: E o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e se converteram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, o que eras, que é santo, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes tens dado a beber sangue, pois os merecem. Também ouvi outro que desde o altar dizia: Na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, seus juízos são verdadeiros e justos. Ou seja, que o dia de vingança do nosso Deus é Deus vingando o sangue dos santos e dos justos, e aí estará vingando também o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na terra. E sobre o povo hebreu esteve sendo o juízo divino sobre estes 2000 anos que transcorreram. É a vingança do sangue de Jesus Cristo, porque eles não receberam seu sangue na alma. E se as pessoas têm o sangue de Cristo em suas mãos, então são culpados do sangue de Cristo. E a vingança divina cai sobre essas pessoas. Agora, também o sangue de Cristo é demandado do reino dos gentios, porque foi o reino dos gentios sob o Império Romano que crucificou o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, o sangue de Cristo e o sangue dos apóstolos de Jesus Cristo e de todos os filhos e filhas de Deus e dos profetas e de toda a igreja de Jesus Cristo, dos mártires da igreja que morreram, que foram mortos, martirizados, será vingado neste último dia do Império dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, onde o anticristo estará governando esse reino. O homem do pecado, o anticristo, a besta, estará governando este reino no último dia. E o dia de vingança do nosso Deus virá sobre a raça humana.
Mas Cristo, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estará entre Deus e o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e também o povo hebreu, o Israel terreno e o Israel celestial, a favor do Israel celestial e do Israel terreno, para que Deus não destrua o Israel celestial, a igreja com os juízos divinos que cairão, e não destrua o povo hebreu com esses juízos divinos. Cristo é o sumo sacerdote e ele estará manifestado em seu anjo mensageiro no último dia em Espírito Santo no lugar santíssimo do seu templo espiritual, ministrando a favor do Israel celestial e do Israel terreno. E com esse trabalho que Cristo faz aí, no lugar santíssimo, se completará o número dos escolhidos de Deus e se levará à feliz realização, à reconciliação total do Israel celestial, da igreja do Senhor Jesus Cristo, recebendo a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, e nós os que vivemos sendo transformados neste tempo final. E depois, todo Israel será salvo, 144 mil hebreus, que é todo Israel, entrará ao programa de Deus. E aí estará Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e Elias, e o ministério de Jesus pela segunda vez, o de Elias pela quinta vez, e o de Moisés pela segunda vez, a favor do povo hebreu também, para serem chamados, juntados e selados em suas testas, 144 mil hebreus. É o anjo do pacto que vem com o selo do Deus vivo, para manifestá-lo em seu anjo mensageiro, para assim, por meio do seu anjo mensageiro, chamar e juntar 144 mil hebreus e selá-los em suas testas. Não é o homem, mas o anjo do pacto, Jesus Cristo e o Espírito Santo quem faz a obra, mas a tem que fazer por meio de um homem, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que envia para dar testemunhos de todas essas coisas nas igrejas, conforme Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 também nos diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo, em Espírito Santo, realiza a sua obra prometida para o último dia. E é nessa manifestação de Cristo, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, que o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo é proclamado nesse tempo final. O anjo do pacto, Jesus Cristo, o proclama por meio do seu anjo mensageiro e nos traz a revelação da vinda da pedra não cortada por mãos, a vinda desta pedrinha branca com este nome novo. E assim nos revela todo o mistério deste nome novo, e esse nome novo sendo colocado sobre o vencedor. Vejam lá, no tempo de Moisés foi proclamado o nome eterno de Deus. E onde estava? No anjo, através do qual Deus estava proclamando este nome. E depois, quando Jesus, onde estava este nome? Em Jesus. E ali estava sendo proclamado, sendo manifestado e sendo revelado, e sendo realizada a obra de redenção neste nome. E agora, durante as sete etapas da igreja gentil, esteve se proclamando o nome de redenção, o nome Jesus. E para a dispensação do reino, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará se manifestando por meio do seu anjo mensageiro e estará proclamando o seu nome novo, que é o nome eterno de Deus, e estará abençoando a sua igreja neste tempo final. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando-nos desse nome, nos disse:
na página 356 do livro Corrijo, do livro das Eras, e escreverei sobre ele meu nome novo, meu nome novo. Quando tudo se tornar novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva, ou seja, da igreja. O que aquele nome ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Isso tem que ser uma revelação do Espírito Santo, tem que ser por meio do quê? De um profeta. E esse nome tem que ser revelado por meio de um profeta. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar esse nome. E esse é o último dia, o sétimo milênio. E para esse último dia haverá um profeta, que é o profeta da dispensação do reino, o qual é chamado o anjo de Jesus Cristo. Em Apocalipse, do qual Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Veja todas as coisas das quais estará dando testemunho o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele estará ungido com o Espírito Santo. Será o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Espírito Santo nele, revelando à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer nesse tempo final e dando-lhes a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo com esse nome novo, para assim nos dar a fé, para sermos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Há tanto para falar desse mistério do nome novo e da segunda vinda de Cristo, mas o tempo está nos acabando. E amanhã continuaremos sob o tema Minha Presença Irá Contigo. Agora recordem que este nome e a revelação da segunda vinda de Cristo com o nome novo tem que ser trazida à igreja de Jesus Cristo por meio de um profeta, porque toda revelação tem que vir a um profeta e por meio desse profeta ser dada ao povo de Deus. Agora vimos que esse profeta para o último dia é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele vem revelando esse mistério da segunda vinda de Cristo com esse nome novo. E Jesus Cristo e Espírito Santo vem nele, se manifestando e ungindo-o. E por meio dele, revelando esse mistério à sua igreja nesse último dia. Cristo colocará na boca do seu mensageiro todas estas coisas que ele prometeu dar-lhe a conhecer a sua igreja. E esse mensageiro falará tudo o que Jesus Cristo lhe mandar. Ele dirá tudo o que Jesus Cristo lhe revele para dar à sua igreja e depois ao povo hebreu. E não há para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu outra esperança a não ser a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E vem com um nome novo. E vem como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E aí vamos deixar tranquilinho, porque esta manifestação que houve lá no monte, onde Deus estava dando a revelação a Moisés, e onde Moisés estava recebendo, nessas tábuas que ele levou, estava recebendo novamente a lei sendo escrita ali. Vejam no Monte da Transfiguração também. Ali encontramos a vinda do reino de Deus, onde Jesus foi adotado. Recordem que isso tem a ver com a adoção.
E o nome de um filho de Deus adotado é tão bom como o do seu pai, porque todo filho vem no nome do seu pai. E agora, página 256 e página 146 do livro Os Selos disse. Página 146 disse: o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na página 256, nos falando sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, o anjo do pacto, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos este homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto. Jesus Cristo vindo e Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, para colocar-se entre Deus e seu povo, no lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote se colocava entre Deus e o povo hebreu, para a reconciliação do povo hebreu. E agora, vejam vocês, na igreja de Jesus Cristo, isto é o que Cristo estará fazendo no último dia, assim como ele, no templo de Deus no céu, no lugar santíssimo, esteve colocado entre Deus e o povo, entre Deus e todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Em sua primeira vinda, ele veio para colocar-se, depois de realizar sua obra de redenção, se colocar entre Deus e o povo, no templo de Deus no céu, no lugar santíssimo. E em sua segunda vinda, ele vem para se colocar no meio da sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e assim se colocar entre Deus e sua igreja, para obter a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, para receber assim, ou para obter assim, a reconciliação total, ou seja, a reconciliação no físico também de todos nós, os que vivemos nesse tempo final, e para os mortos em Cristo. E quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados, então estaremos reconciliados fisicamente também. E seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que vigiem a obra que Ele estará fazendo no lugar santíssimo do seu templo espiritual no último dia, por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro, porque Ele estará manifestando seu ministério de sumo sacerdote aí também, porque Ele é Rei, Ele é profeta, Ele é sumo sacerdote, Ele é legislador, Ele é o tudo e em todo. Assim que temos que vigiar sempre a obra de Cristo em Espírito Santo em sua igreja, assim como nas eras passadas teve que vigiar a obra de Cristo por meio dos seus mensageiros em cada era. Ele esteve manifestado como sacerdote em cada mensageiro, em cada era, mas não tinha entrado no lugar santíssimo do seu templo espiritual até este tempo final, onde ele entra para se manifestar, assim como entrava no lugar santíssimo o sumo sacerdote no templo de Moisés e o templo de Salomão. E como entrou Cristo no lugar santíssimo do templo de Deus no céu, assim Ele entrará ao lugar santíssimo do seu templo espiritual nesse tempo final. E aí estará ministrando como sumo sacerdote.
Ou seja, que será um ministério maior ao ministério que ele operou, uma obra maior do que a que ele operou em cada era. Porque no templo, a obra maior que se realizava onde? No lugar santíssimo, onde se efetuava a reconciliação do povo hebreu com Deus, por meio do trabalho que realizava o sumo sacerdote. Assim é para nós nesse tempo final, como esteve acontecendo também no céu, para a reconciliação de cada filho e filha de Deus, onde obtivemos reconciliação na alma e no espírito. E agora, no último dia, a parte física será cumprida também, e teremos o corpo eterno, um corpo reconciliado com Deus, com vida eterna. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de Moisés parado na brecha entre Deus e o povo. E vejam, sempre ocorre no entrelace de uma dispensação com outra dispensação que está chegando ao seu final. Para o tempo de Moisés, a dispensação do governo humano tinha chegado ao seu tempo final e estava começando a dispensação da lei. No tempo de Jesus, a dispensação da lei estava chegando ao seu final e a dispensação da graça estava entrelaçando-se. E neste tempo, está se entrelaçando a dispensação do reino com a dispensação da graça. Por isso, o nome de Deus é sempre proclamado nesse entrelace de uma dispensação com outra dispensação, e sempre aparece um profeta mensageiro dispensacional, por meio do qual o nome de Deus é dado a conhecer ao povo. E para esse tempo é proclamado o nome de Deus pelo anjo de Jeová, que é quem tem a revelação, e em seguida dá ao profeta mensageiro desse tempo. Bom, foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de Moisés parado na brecha entre Deus e o povo. Vimos Moisés parado na brecha, vimos Jesus parado na brecha, e em ambas era o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado em cada um desses profetas. E para o último dia, o anjo de Jeová estará parado na brecha através da sua manifestação em seu anjo mensageiro, a favor da sua igreja e do povo hebreu. Que as bênçãos do anjo do pacto, Jesus Cristo, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve, Ele complete o número da sua igreja, o número dos seus escolhidos. E em breve os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e todos levados à ceia das bodas do Cordeiro em corpos eternos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, por aqui vamos ter nosso amigo e irmão reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar nesta noite e finalizar nossa parte. Terminamos cedinho no México, na República Mexicana. Estas atividades concluíam de 10 a 11 da noite. Mas aqui terminamos cedinho. Deus nos permitiu em pouquinho tempo, menos de 2 horas, seriam? Menos de 2 horas. Deus nos permitiu ver todo esse mistério de Moisés na brecha e o que isso representou para os dias de Jesus e para este tempo final no qual nós estamos vivendo. Bom, vamos deixar por aqui Miguel para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Que Deus os abençoe, os cuide e os acompanhe de regresso a seus lares. Passem todos muito boa noite.